Você já teve aquele dia onde sabia tudo o que tinha que fazer, tudo que precisava fazer, mas simplesmente travava e não conseguia? Não é frescura, não era preguiça, era algo mais profundo, e é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo hoje. Vive numa cultura que glorifica muito a produtividade e resultados o tempo todo. Se você não está tendo os resultados que precisa, é porque você não está fazendo o que devia ser feito. E eu acho que isso acaba paralisando muito mais do que fazendo a gente, de fato, conseguir fazer os nossos planos e colocar eles em ação. Então, essa coisa de que a gente tem que estar produzindo o tempo todo, eu não acho muito legal. Eu passei a entender que dias sem vontade não é porque eu sou uma preguiçosa, é porque a gente vive num mundo onde a gente tem uma obesidade de informação. Se você quer aprender a fazer um chá, você entra lá e você vê 1000 vídeos diferentes e aqueles vídeos vão te encaminhar para novos ingredientes, ou para uma caneca diferente, ou para um estilo de cozinha diferente, e assim a gente vai indo. Aí a gente pega tudo, a gente começa a pesquisar valor, e eu acho que isso é muita informação para o nosso cérebro aguentar de uma única vez. Não que a gente não seja potente, mas eu acho que isso é muita informação ao mesmo tempo. Nesses meio tempos, quando acontece de eu ficar muito paralisada, eu começo a me perguntar, né, o porquê, o que meu corpo tá querendo, o que de fato eu tô sentindo, se é um cansaço mental, se é um cansaço físico, porque cada coisa pede um descanso diferente. E eu me culpo muito ainda, eu não consigo às vezes assistir o Netflix, tentar olhando no celular, procurando uma informação de alguma coisa que eu quero fazer, porque eu tenho muitos projetos em andamento e esse canal foi aberto exatamente para eu conseguir ter uma linha para seguir e fazer os meus projetos acontecerem. Então, eu ficava muito sentida quando eu não conseguia estar produzindo e dando valor e resultado para minha vida. E me sentindo culpada, e isso me paralisa e é aquele ciclo sem fim. Então, hoje eu quero muito falar sobre isso, porque eu acho que não é só eu que estou vivendo, eu acho que você também está vivendo isso, o mundo está com essa obesidade mental de informação, e a gente tem que correndo parar com isso e resolver essa situação. Eu mudei o cenário porque lá fora, além de estar muito barulho de construção, tava um friozinho bem gostoso. Agora o sol já tá entrando aqui na janela e já tá ficando um cenário muito mais legal. E assim, vamos voltar ao assunto. O que eu faço na prática para resolver essa paralisia de quando eu não sei o que fazer, por onde começar e fico ali procrastinando? Na verdade, o que eu estou fazendo, né? E a gente vai fazer juntas e vamos ver os resultados em breve. A primeira coisa que eu faço, eu identifico o porquê que eu tô sem vontade de fazer algo que eu sei que eu preciso fazer. Por exemplo, que eu tenho que gravar. Por que eu tô sem vontade de gravar? Então, eu identifico primeiro. Se for um cansaço, que nem eu falei anteriormente, um cansaço físico, eu vou ter que descansar. Um cansaço emocional, eu vou ter que, sei lá, me acolher e me permitir passar por isso. Mas eu também posso ser tão boazinha comigo e também não posso ser tão cruel. Então tem que ter um equilíbrio ali para entender o porquê que realmente eu tô paralisada. Muitas das vezes eu vejo que não é preguiça, às vezes é medo. Às vezes é medo de me expor. Como eu falei no outro vídeo, toda vez que as coisas minhas estão dando sucesso, eu costumo parar. Porque parece que eu tenho medo de ser aquela pessoa que eu sei que eu posso ser, aquela pessoa que eu tenho potencial para ser. Então, eu identifico primeiro e já começo. Que nem hoje eu tava muito procrastinando. Eu fiz café, fiz assistir vídeo, aí apareceu outros vídeos para eu assistir. Aí eu larguei tudo e vim gravar. Então, é um processo que eu sei que é medo. Eu tenho medo de me expor e acabo ali procrastinando. Então, eu identifico isso e logo depois eu já tento resolver, que foi o que eu fiz. Vou gravar mesmo que eu acho que eu não preciso gravar. Eu também costumo negociar comigo mesmo. Então, eu vejo, assim, qual que é a tarefa mais fácil que eu tenho ali quando eu tô nesses momentos que eu posso fazer. Então, hoje a tarefa mais fácil foi arrumar um novo lugar para gravar. Porque eu tava aqui, eu senti que aqui seria um lugar muito melhor para gravar, de frente com a luz natural, enfim. E eu queria arrumar o lugar. Então, eu só vim arrumar o lugar, testar e já comecei o vídeo. E se eu fizer uma única coisa, a mínima coisa que eu preciso fazer, às vezes ela puxa a outra, como que foi o caso de hoje. E às vezes não puxa, não é sempre, mas tá tudo bem. Eu vou tentando negociar comigo mesma para que eu consiga agora chegar nos projetos e os resultados saírem do papel. Também saio do ambiente que eu tô, porque quando você já tá paralisado e você fica no mesmo ambiente, você tende a paralisar muito mais.
Então, às vezes eu saio, se eu puder, eu vou tomar um sol, que nem hoje eu fui tomar um café, já fiz um chá. Então, todas essas coisas vão me mostrando que eu deveria estar aqui em frente à câmera gravando e que eu deveria estar fazendo o que eu tenho que fazer, que é gravar hoje de manhã, que é um dia que eu tô tendo livre na parte da manhã, porque na maior parte das vezes eu vou ter só o momento da tarde. Então, eu precisava gravar e eu precisava aproveitar o meu tempo livre para não ficar fazendo outras coisas, como captando mais informações e ficando pior ainda mentalmente. Então, eu tento sair do lugar. Então, esse é o terceiro ponto que eu acho importante. Outra coisa também é tentar não me cobrar muito, porque a cobrança traz aquela ansiedade, sabe? De que nada tá dando certo por culpa minha. Então, eu tento não me cobrar muito. Eu tento, às vezes, apenas tomar um banho, tomar um chá e assistir a televisão que eu quero, ou arrumar alguma coisa que eu quero arrumar em mim, às vezes lavar meu cabelo, às vezes secar ele, enfim. Eu tento fazer dessa forma pra me sentir mais cuidada. E a quinta coisa que eu acho que também me ajuda é me lembrar do porquê eu tô fazendo isso, do porquê eu tenho que fazer aquela atividade. Porque muitas vezes a gente não faz a atividade porque a gente não lembra do projeto que a gente tem no futuro, do porquê que a gente tem que fazer. Então eu começo a me lembrar do porquê. Por exemplo, ontem eu tinha que dar banho na cachorrinha para hoje eu ter o dia livre para poder tanto descansar como gravar. Então, ontem eu não queria dar banho nela e quando eu lembrei que isso facilitaria o meu dia de hoje, eu logo fui lá e comecei a dar um banho nela. Depois que eu já molhei ela, não tem mais volta. E aí eu molho ela correndo para eu não desistir dessa ideia e continuar. Então, você entende que eu também tô no processo. Aí eu achei essas 5 coisas que podem ajudar e o que eu venho fazendo, né, antes de abrir o canal. E foi por conta dessas coisas que eu abri o canal também, por conta dessas observações. E eu percebi que eu tava adiando demais os meus projetos. Assim como eu tava adiando hoje, me sentindo péssima de novo, falando que eu ia logo desistir do canal, não ia dar certo. Mas eu sei que vai dar certo. E no momento de construção, trabalhos, estudos, esse canal. Então eu vi que me forçar a fazer não estava dando muito resultado. E resolvi traçar as estratégias e ser mais gentil comigo mesma para que eu consiga alcançar todos esses projetos de uma forma mais linear. Então, primeiro eu alcanço um, depois eu vou e corro atrás do outro. Enfim, a gente tem muitos projetos em mente, só que se a gente for fazer tudo de uma vez, como eu falei no primeiro vídeo, a gente sempre desiste. Então, eu vou depois trazer um dos projetos que eu vou começar. É um projeto bem simples, mas vai fazer muita diferença na minha vida e na sua também. E é claro, a gente tem que ser gentil nos processos, sabe? Porque quantas coisas a gente não adia por ser tão cruel com a gente mesmo e nos paralisar. Às vezes a culpa é nossa mesmo de nos paralisar e de nos deixar sem saída e sem caminho. Então a gente tem que ser mais gentil no processo. Eu abri esse canal para isso e ele vai funcionar dessa forma. Esse canal eu não quero mostrar só as estratégias, eu quero mostrar também assim como eu tô mostrando hoje, que até nos dias difíceis, os dias que a gente não tem tanta vontade, a gente é capaz da gente conseguir alguma coisa. A gente só precisa ter um pouco de paciência e nos perguntar o porquê que a gente tá fazendo aquilo, qual que é o nosso propósito. E com certeza, eu acho que cada um encontra o seu propósito. Se você também tá nessa, saiba que você não tá sozinha. Vamos encontrar muitas pessoas nesse caminho juntas. E me conta aqui nos comentários o que você faz quando você fica paralisada, como você resolve isso. Me dá uma dica também, porque eu só encontrei 5 coisas e às vezes essas 5 coisas chegam a não funcionar. E eu acho que você também pode me ajudar. Se inscreve para acompanhar essa construção e até a próxima.